Olá pessoal, aqui quem fala é o Ronaldo, canal CNC Fácil, especialista na transformação da ação do quarto dos metais. O assunto que nós vamos tratar hoje é plano de coordenada. É um assunto muito simples, porém o mais importante na programação CNC, segundo a minha concepção, porque você transforma um desenho, né, técnico-mecânico num plano de coordenada, através de uma movimentação dos eixos existentes da máquina. No entanto, qualquer erro, qualquer distração, normalmente você não consegue minimizar esse erro, né? Se você não entender uma coisa simples que é unir um pontinho no outro. Portanto, assim, o mais importante na minha concepção. Se a gente pensar num desenho, eu posso expressar o meu sentimento, eu posso expressar alguma brincadeira, alguma animação, né? Mas na metalmecânica, normalmente a gente trabalha com desenho técnico. Por quê? Porque a gente precisa, quando alguém idealiza a solução para um problema, você vai transformar, né, mediante uma qualidade de trabalho, a tolerância dimensional, o acabamento superficial, a intercambiabilidade de uma peça, né, uma montagem de um conjunto, você gera a qualidade de trabalho. Então, normalmente, no desenho técnico é onde a gente consegue transformar essas características de forma padronizada. E para transformar esta condição em movimento numa máquina operatriz, ele é declarado pelo plano cartesiano, que segue a regra matemática respeitando a regra da mão direita. A regra da mão direita ela ajuda a mostrar o sentido positivo dos eixos da sua máquina. Então, num centro de usinagem, por exemplo, né, ele vai ser sempre coincidente ao eixo principal da máquina, que é o eixo árvore. Então, eixo Z. Se você olhar lá a máquina vertical, onde está montada a sua ferramenta de corte, o eixo Z, ele é coincidente ao eixo principal da máquina, né? Aí você tem um plano no X e no Y, onde você vai formar o seu perfil geométrico. No torneamento, da mesma forma, né? Esse eixo principal, que é o eixo árvore, ele vai sempre ser coincidente ao eixo Z. No caso aí, representando um torno horizontal. Se a gente idealizar, né, pessoal, um segmento de reta, a gente imaginar aí no sentido horizontal, vamos ser representado aqui pelo eixo X. Em um outro segmento de reta na transversal. Logo, quando a gente cruza esses dois eixos imaginários, tem uma origem, a origem do plano de coordenada, né? Esta origem do plano, normalmente, onde o programador escolhe, né, qual que é a melhor condição mediante ao processo para ele iniciar e transformar o desenho técnico no plano de coordenada. Na metalmecânica, a nossa unidade de medida é em milímetro. Então, por isso está sendo proposto aí a condição de 10 em 10, mas vamos sempre marcar, bom, essa condição disposta no plano de coordenada, essa nossa unidade de medida é o milímetro. O desenho técnico, se a gente pensar aqui, como que eu vou conseguir transformar o desenho técnico no plano de coordenada? O programador, quando ele idealiza o seu processo, onde fica melhor para ele posicionar o plano no desenho técnico para transformar essas coordenadas? Então, como que é a leitura, né, na programação CNC? Você vai unir um pontinho no outro, sempre olhando a origem e o endereço onde você quer ir. Pensando no endereço, ponto 1. Observe que o ponto 1 está em x de menos 70 e o y 0.
Ponto 2. Sempre a gente vai trabalhar da mesma forma, olhando para a origem do plano e o ponto que você está transformando o desenho, respeitando essa leitura do plano de coordenada. Ponto 2. X menos 70, Y 27. Então ela leu dessa forma. Todas as origens da nossa máquina, zero de peça, preset de ferramenta, todas declaradas em função do plano cartesiano. Então ela leu, vai processar, o que ela vai executar? Vai unir um pontinho no outro. Então ela vai do ponto 1 ao ponto 2, conforme a sequência que você pré-estabeleceu. Então do ponto 1 para o ponto 2. Aí ponto 3. A leitura. Olhamos sempre para a origem e para o ponto. Aonde esse ponto está em relação ao meu plano de coordenada? X menos 42, Y 37. Leu, processou, e o deslocamento da ferramenta, do ponto 2 para o ponto 3. Ponto 4. A leitura, eu olho para a origem e olho para o ponto. Onde está declarado esse ponto em relação à origem? X menos 26, Y 60. Leu, processou e executou o deslocamento na ordem que você pré-estabeleceu, do ponto 2 para o ponto 3. Perdão, pessoal. Do ponto 3 para o ponto 4. Próximo ponto, ponto 5. X 0, Y 60. Leu, processou e executou, do ponto 4 para o ponto 5. Ponto 6. X 0, Y 27. Leu, processou e executou. Observem que na sequência que foi colocado os pontos, ela sempre está unindo um pontinho no outro. E é reto, né? Então, olha o ponto 7. X 100, Y 27. Vai do ponto 6 para o ponto 7, reto. Ela está fazendo uma interpolação linear. Do ponto 7 para o ponto 8. Olha para o ponto e olha para a origem. X 100, Y 0. Ponto 9. Ponto 10. Unir um ponto no outro, uma interpolação agora do ponto 9 para o ponto 10, interpolação circular, podendo ser horário e anti-horário, né? G2 para horário, G3 anti-horário. Ponto 10 para o ponto 11, X menos 10, Y 0. Interpolação linear, estou unindo um ponto no outro, reto. Ponto 12, interpolação circular. X menos 45, Y 0.
Através de uma movimentação apropriada e simultânea dos eixos, conseguimos gerar uma interpolação circular. E para terminar, vamos voltar para o ponto 1. X menos 70, Y 0. Observem que a gente conseguiu transformar aí o nosso carrinho, né? Cada um dos deslocamentos seguindo a ordem, conforme foi escrito no plano de coordenada, unindo um pontinho no outro. Isso é o que você transformou o desenho técnico no plano de coordenada. Agora, não é tão simples quanto a gente imagina assim, né? Tudo isso acontecendo. Para a máquina, ela entende o plano de coordenada e os pontos, que na sequência, na ordem que você pré-estabelece, ele vai automaticamente gerar o perfil que você estabeleceu, respeitando o desenho técnico, ligando os pontos. Então, este desenho que está proposto aí, está na minha e na sua cabeça. Para a máquina é só unir alguns pontos. Pessoal, este foi o primeiro assunto do canal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha agregado valor aí no trabalho, no estudo, na condição que vocês escolheram. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.